O vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Apagando o Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço, do escritor e pesquisador Frederico Pernambucano de Melo. Era o dia 7 de janeiro, já no comecinho do ano de 1932, uma quinta-feira, pelas 10 horas do dia. Manuel Neto recebe um telegrama de Jeremoabo, sede do comando. Na véspera, Lampião tinha tomado o arruado de Canindé do São Francisco, em Sergipe, às margens do rio São Francisco. Matara o único soldado encontrado. Apossara-se de um colhete de munição de fuzil nova em folha, entregue pelo exército ao destacamento plantado ali, a cargo do tenente Antenor Matos e dos sargentos Manuel Ramos e Miranda, e ferrara a fogo faces, bundas e batatas de perna nas mulheres e das namoradas dos militares. Militares que tinham saído para a Caatinga, atraídos por manobra diversionista orquestrada por Lampião, macaco velho nesse tipo de ardil. Manuel Neto bota as mãos na cabeça, liberara os 45 soldados de sua volante para ir ao Pajeú visitarem as famílias na passagem do Ano Novo. No desespero para brigar, chama o sargento José Oscar e requisita os homens do destacamento de Jatobá, encarregados de vigiar o rio contra a travessia de cangaceiros, nos termos do convênio de 1926, e os transforma em soldado volantes sapulso, enxertando-os com uns poucos de seus homens que tinham permanecido em Jatobá. Formado o efetivo magro de 25 combatentes com ele. Mesmo assim, requisita locomotiva e vagão especiais da via férrea Piranha-Jatobá de Tacaratu, e embarca sem tempo para despedidas. À meia-noite está em Piranhas, quase de testa com Canindé. Atravessam incontinente o rio em canoas e levantam as ocorrências nos torrões do arruado, parte ainda ardendo. Na outra frente de ação, Liberato fazia feira na Pedra de Delmiro, quando recebe o mesmo telegrama no meio da manhã. Despacha canoas para atravessar sua volante para Alagoas, a qual adiciona às pressas as colunas dos sargentos Odilon Flores e José Osório de Farias, o Zé Rufino, formando 70 homens com fuzil metralhadora a reforçá-la, e requisita 3 caminhões para levar todos para a Piranha, onde chegam no final da tarde. Ouve do sargento João Bezerra da Silva, delegado local, a descrição dos horrores vividos em Canindé e se tranquiliza ao saber que Lampião estava à frente de não mais de 30 rapazes. Dá-se por dispensado de ir até Canindé, destinando-se de barco diretamente para a fazenda Girimum, rio abaixo, lado sergipano, com chegada pelas 8 horas da noite, onde dormem todos, assistido pelo fazendeiro, sogro do sargento Bezerra, que tivera de fazer a mesma sala aos cangaceiros na véspera. No romper do dia 8, em cima da Alpercata, avançam pela margem do rio até o arruado ribeirinho do Cajueiro. Borrachas, cabaças e cantis no gogó entram pela terra, varando as fazendas Amaralina, Lagoa da Pedra, Lagoa do Curral, Queimada Grande, de propriedade do irmão do tenente Pinduca Alexandre, amigo de Lampião, Lagoa do Vestido e Lagoa do Coxo, onde se dá um encontro com a volante Mirrada de Manuel Neto. Dormem ali, no pé de um serrote, ignorando que os cangaceiros tinham se arranchado na contraencosta da elevação.
tantos nomes de fazenda remetendo à ideia de água não nos devem iludir. São lugares muito secos e volante padecendo de sede braba no final do dia. Não esquecer que o ano de 1932 entraria para a história como o rival do ano de 1915, anos das maiores secas do século XX. No sábado 9 é o dia do combate. Levantam cedo, descobrindo onde os cangaceiros tinham dormido. Fezes ralas pelo abuso da comida e da cachaça na farra da antivéspera em Canidé. Sem perda de tempo, avançam no rumo das fazendas Poço do Mulungu e Santo Antônio. No final da manhã, já em terras da fazenda Maranduba, chegam a um caldeirão de pedras para encher as cabaças e notam o lajeiro ainda molhado pela bebida dos bandidos. E se preparam com a conduta de combate, com fuzis à meia trava. A senha é passada a todos. O rastejador Antônio Isidório e o sargento Ercílio de Souza Nogueira caminham menos de 100 metros e descortinam movimentos à frente. À sombra de 2 umbuzeiros, numa baixa doce do terreno, os bandidos tinham feito rancho, um burro com ancoretas d'água, jarreadas, amarrado a um destes. Sob o outro, uma panela enorme de barro fumegava. A visão dos que chegam não é ideal, por terem pela frente um banco enorme de macambira de boi, ou de flecha, as vassouras altas, espetando o azul, em meio a um mar de macambira de anzol, que são as rasteiras e não menos espinhosas. Era o que se interpunha, borrando o cenário, e o tornando visivelmente intransitável. Estavam a 30 braças do inimigo. Ponderado, Isidoro cutuca o companheiro. Olha os homens, compadre. Vamos recuar e formar os pilotões para o ataque. Ercílio, um nazarezista de sangue no olho, envereda pelo temerário, apostrofando o companheiro com indagação injusta. Tá com medo, cabra? E detona o fuzil, precipitando o combate. Tanto é assim que Liberato não chegara ainda no sítio da luta com seus homens. Para dar tempo de remover as mulheres para um serrotinho logo atrás, 3 cangaceiros, no fogo de certa aguardente, nó de aço, trazida de Canidé, avançam enlouquecidos sobre a vanguarda da força. Ercílio paga logo a imprudência com a vida. Um tiro no coração, outro no peito direito. O sargento João Cavalcante de Souza, o João de Anísia, também de Floresta, tenta aparar-se em cupim alto de formiga, que não resiste e é alvejado no pé da virilha. Morto, o cabo Antônio Benedito, amigo de mocidade e rival em coragem de Ercílio, tem a cabeça estourada de trás para frente. Tomba bem perto do rival, ambos quase dentro do coito dos bandidos. No meio da testa e na cabeça do joelho, é baleado o praça Adegílcio do Panta, de Floresta, enquanto o Pedrinho de Paripiranga morre sufocado pelo próprio sangue, depois de receber um tiro do lugar da remela, cortando o começo da venta. Inimigo jurado de Lampião, na palavra de ambos, o baiano de Santa Brígida, Elias Marques da Silva, o Elias Barbosa, a despeito de parente de Maria Bonita, era soldado de Liberato. Decano da volante, combatia deitado a fio, comprido quando uma bala o atinge no antebraço, fazendo esvair sem sangue. Ainda da Força Baiana, Manuel Boaventura é baleado na coxa e sangra até a morte. Dos pernambucanos saem feridos o sargento Gumecino Saraiva, um tiro na perna,
José de Lavô, Vicente Grande, 2 tiros no pé da barriga. Domingos e Nestor, de um total de 11 feridos de ambas as volantes. Os mortos no local são meia dúzia. Serão enterrados no oitão da sede da nova fazenda, em construção logo abaixo. Foi a carga mais feia que já carreguei. Disse Neco, um dos incumbidos de enganchar os 6 cadáveres na cangalha do burro deixado pelos cangaceiros. Prodígio dos prodígios, o burro escapara sem levar um só tiro. Cessado o fogo, amarrado e paciente, estava coberto pelas ramas de um buzeiro e lascas de chique-chique arremessado pelas balas. Do lado dos cangaceiros, Sabonete, Quina-Quina e Catingueira tombaram mortos, enleados na macambira, onde ficaram para os urubus. Avançavam para pegar os soldados à mão, punhal entre os dentes. 3 mais seriam encontrados em cova fresca por trás do serrote. Um destes, uma mulher, a ser verdadeiro o que alardeou a polícia. Um dos que entraram no coito, fim do combate, o soldado Neco, comeu do feijão com muita carne que estava nas panelas deles. Notou ser o coito bem antigo, um verdadeiro rancho, onde havia provisões, inclusive lata de doce aberta, que o sargento Zé Rufino comeu sem ligar para o sangue misturado. Outro incidente a marcar o combate se originou da chegada levemente tardia de Liberato a Umburana Grossa, em que se amparou por toda a tarde para seus tiros compassados, tendo antes determinado ao cabo fuzileiro que permanecesse arredado na frente de luta e despedisse as rajadas do fuzil metralhadora por trás, por cima da cabeça dos pernambucanos de Manuel Neto. Vendo Antônio Benedito baleado acima da nuca, os pernambucanos danam-se a reclamar do fuzileiro aos gritos. Nada. Finalmente um soldado se levanta e alveja o colega de armas em cheio, arrancando-lhe uma banda do peito e calando o fuzil metralhadora. No primeiro voo dos morcegos, Lampião trila por 3 vezes o apito grosso e nenhum tiro se ouve mais do lado dos cangaceiros. Retirada em silêncio, com os 3 cadáveres dos que tinham morrido sem sair do coito. Do outro lado, Manuel Neto tenta juntar homens para acompanhá-lo numa perseguição enlouquecida. José Bagaceira, Luiz Teutônio, Pedro Caú e Neco, mas o cabo José Soares seguem o herói. Pouco antes de que pudessem cair em tocaia armada por Lampião no sovaco do serrotinho, Neto olha para trás e vê que estava só. Desiste e se junta ao grosso. O resto das 2 forças se retiram para Poço Redondo, onde chegam somente na segunda-feira, dia 11, avistando o São Francisco no dia seguinte, no porto de Curralinhos, de onde Manuel Neto subirá com seus feridos para Jatobá. Liberato preferiu descer para Penedo de barco. Ocorrem mortes em ambos os destinos escolhidos. A falta de socorro médico suficiente. Liberato tira a barba negra de 6 meses que se impusera até conseguir brigar com o Lampião, a despeito de tudo. O novo desastre para a legalidade evoca a Serra Grande de 6 anos antes. Vira a Serra Grande da Bahia, entrando para a história como o maior combate do ciclo do cangaço no vastíssimo nordeste do estado.